Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreva e compartilhe. Pra você não perder nenhum vídeo, aproveita e me siga nas redes sociais, beleza? Os links estão sempre na descrição. Com esse meu parceiro, a EuroEFoot, você pode jogar e se divertir com a Master Liga Online. E eu estou fazendo um sorteio do FC 26 lá no meu Instagram. Passa lá que o sorteio vai ser dia 15, mídia física para PlayStation 5 ou PlayStation 4. Entrega aí na sua casa sem custo nenhum, beleza? Também vou deixar o link para você aqui dessa promoção para você participar aqui no primeiro comentário fixado, beleza? E, manos, essa semana rolou uma polêmica aí sobre alguns influenciadores brasileiros recebendo alguns mimos da Konami, né? Inclusive meu amigo Afonso. Sim, eu sei que você achou que era uma treta aqui nessa thumbnail, mas não, galera. Pelo contrário, o Afonso é meu amigo de muitos anos e eu devo muito ao Afonso por tudo que eu consegui e conquistei nesse meio aqui do PES eFootball, os eventos, os contatos. Agradeço muito. Falo com o Afonso, inclusive, todos os dias, basicamente. Aqui a gente troca uma ideia no WhatsApp, etc. O Afonso é gente boa demais. Mas ele também faz parte da Player One, assim como o Mito Abdala, assim como a menina lá, se não me engano é Sara ou Sasha, não lembro o nome dela, que também faz parte, entre outros criadores de conteúdo. E obviamente a galera ficou, por que eles ganharam e eu não? Por que a comunidade ganha e eu não? Por que o meu streamer favorito não ganhou, Renan Galvani? Por que aquele Mohamed que mora lá no outro lado do mundo não ganhou? Ele é um dos melhores streamings do jogo. Galera, vamos lá, vamos separar aqui as cartas, que é o mais fácil a se fazer. Essas campanhas de cartas, de prêmios, de moedas, brindes, galera, isso é normal, pelo amor de Deus, estamos em 2025. Não é de hoje que isso acontece não, tá? Essas parcerias existem há muitos anos, a EA faz isso, a Konami faz isso, várias empresas fazem isso com influenciadores, simples assim. O que acontece é que a Player One, ela tem um mérito muito grande de, há muito tempo atrás, ela correr atrás da Konami para tentar fazer uma parceria sempre pensada no Brasil. Um exemplo disso é o evento dentro do jogo do Carnaval. Isso só acontece porque a Player One lutou para conseguir fazer esse evento. Inclusive os eventos presenciais que acontecem aqui, as festinhas com influenciadores, é pela Player One. Só isso eles conseguiram fazer, entre outras coisas que eles vão fazer bastidores ali com a Konami para tentar trazer sempre conteúdo pensado no esportes e no público brasileiro. Se outras empresas na Europa, na Ásia não fizeram, o problema é deles. A Player One tem o mérito de ir atrás e lutar, né, tentar abrir a mente desses japoneses que é muito fechado. E tem conseguido, aos pouquinhos, mas tem conseguido. A gente vai ter agora a BGS, né, onde a Konami vai estar presente. E quem está fazendo essa organização dentro da BGS Brasil com a Konami e o eFootball é a Player One. Então, a Player One tem pessoas que trabalham para eles, influenciadores que fazem parte da Player One. E um dos mimos, né, para esses influenciadores foi que a Player One conseguiu que a Konami mandasse, em celebração aos 30 anos, em celebração ao Barcelona, algumas dessas cartas aí para esses influenciadores criarem conteúdo. É simples assim. E esses influenciadores são da Player One. Por isso que a Player One não tem, quer dizer, por que a Konami não mandou para A ou B, para a cara da Ásia, porque é um evento pensado especificamente para esses criadores da Player One na BGS Brasil. É simples assim, galera, pelo amor de Deus. Olha, o último 12.500 moedas que eu ganhei do Robin Hood foi no eFootball 2023. De lá pra cá eu não ganhei mais nada, velho. Nem 100 moedinhas. E eu não tô aqui reclamando. Eu crio esse conteúdo do jogo desde 2015, cara. Conteúdo de PES. Já fui em N eventos da Konami, convidado pela Konami. Cara, e tá tudo bem. Cada um tem sua fase. Cada um faz parte de uma campanha, de uma agência, e é assim que funciona. Agora, será que esses que estão reclamando que não ganharam, será que se eles ganhassem, eles iriam na rede social reclamando e chorando aqui sobre esse tipo de conteúdo? E outra coisa, né, menosprezando a menina lá que ganhou, mas, nossa, ela só tem 70 mil inscritos. Tem cara que tem... Galera, não importa se ela tem 70 mil, se ela tem 1 milhão, ela trabalha pela Player One e é simples, ela vai receber o mimo da Player One. Acabou, ela faz o conteúdo dela, tem o público dela. E hoje, galera, sendo bem sincero, essa questão de número de seguidores, isso aí não diz nada, viu, galera? Tem canal aí com 2 milhões aí de inscritos e faz 10 mil visualizações no vídeo. E tem canal como o meu que tem 32 mil, que em um vídeo chega a 11, 12 mil.
views muito mais que o cara que tem milhão. Então, cara, o engajamento e a comunidade que você tá é muito mais importante hoje do que número de inscritos. Muita gente tá inscrito e nem sequer assiste o canal do cara. Então, não é sobre isso, tá? O engajamento mudou, eu falo com propriedade que eu tô aqui nesse meio há muitos anos. Então, hoje as empresas não olham mais o número de inscritos, e sim o seu engajamento, onde seu alcance chega, onde que pessoas que você chega e por aí vai. Sobre o Negrete, galera, a mesma coisa, né? Eu critiquei achei que é um marketing muito ruim com o Negrete, acho que teria outros influenciadores que agregariam mais no jogo, né, do que o Negrete. O Negrete é um cara que, na minha visão, nem sequer joga o jogo, né. Agora, esses influenciadores que estão ganhando, os caras jogam, o Afonso joga, faz live, ou a menina lá joga no mobile, o Mito Abdala, quantas lives já fez sobre o jogo e faz sobre o jogo. Então são caras que estão jogando e merecem demais ganhar, sim, esses mimos aí pra fazer parte e elaborar conteúdo para a BGS e para o seu canal, e acabou. E novamente, esse é uma ponte da Play One, né? Não é a Konami que deu diretamente para o Afonso, não. É a Play One negociou com a Konami e a Play One conseguiu esses mimos e ela distribui para os seus criadores de conteúdo. Simples assim, sabe? Não consigo entender essa galera aí reclamando e chorando. Ah, mas a gente gasta milhões. Tá, galera? Vocês são usuários comuns, esses caras são influenciadores e funciona assim. Isso é com todo mundo. O influenciador que recebe o jogo 10 dias antes para criar review, o influenciador que recebe um pacote, a própria UFL já me mandou pacote aí de premium para poder criar conteúdo pro jogo, né? Então, e funciona assim. Então, galera, antes de reclamar, né, tenta entender um pouco aí, ser um pouco mais humilde, né, nesse meio aí, porque tá faltando muita humildade, né, principalmente menosprezando o conteúdo dos outros, só porque o seu influenciador preferido não ganhou. Se o seu influenciador preferido não ganhou, meu querido, ajuda ele. Patrocina seu influenciador para que ele possa comprar cartinhas, né? Ou faça seu influenciador tentar ter mais acordos aí com empresas para ele ganhar. Agora, é bizarro, né, cara? Aquele cara que é asiático, lá, o nome do cara lá, que é iraquiano, eu não sei, não lembro agora o nome do influenciador lá. O cara abre toda semana pacote, cara. Ele gasta mais de 600, 700 reais por pacote lá, ele roda tudo. E a galera reclamando que ele não ganhou da Konami. Mas ele nem precisa ganhar, o cara abre 1000 pacotes por semana, galera. Sabe? Então, assim, realmente não dá pra entender. Eu nem ia falar um vídeo sobre isso, né? Mas, enfim, é uma comunidade tão tóxica e desunida, cara, que eu precisei fazer, sim, esse vídeo, que é pra você que está chorando sobre esse assunto. Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, um grande abraço. É nóis, tamo junto.